Fala galera, Giovanni Fontana trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje é um vídeo de dicas, né? Como que eu faço orçamento no golpe de olho, né? Só de olhar uma imagem, olhar um projeto. Como que eu faço orçamento para saber o que vai sem precisar fazer um projeto para tirar plano de corte e tal, ficar com dúvida ou olhar por metro e tal. Eu faço mais ou menos no golpe de olho e geralmente tem dado certo. Então vou mostrar para vocês como que eu faço, como que eu penso, qual que é a lógica, né? E para ver se eu posso ajudar vocês também. E se você não é inscrito aí no canal, né? Já se inscreve, deixa um like no vídeo, um comentário para saber o que você está achando dos nossos vídeos, alguma coisa que precisa melhorar, alguma ideia, né, que vocês tenham para o canal aí também. E vamos lá pro vídeo, né? Então, como que eu faço? Primeira coisa, imagina assim, uma chapa. Quantas tiras dá uma chapa? Geralmente o padrão ali é 3 tiras de 65 mais ou menos vai dar. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Por exemplo, ó, 1840 dividido por 3. 3 tiras de 61 aproximadamente. Então se você tiver uma cozinha que a profundidade dela de 61, um guarda-roupa, você pode começar a contar por tiras. Ó, por exemplo, como que eu ia contar? Mais ou menos aqui, ó, uma lateral com comprimento e mais uma lateral ia contar uma tira da chapa. Daí que aqui dentro a gente já tem mais duas laterais. A gente sabe que 3 peças dessa aqui dá uma tira já e sobra um pedacinho. Então você pode contar, por exemplo, uma, duas, e as gavetas já dá mais uma tira. E daí a prateleira meia tira. Aqui já completa a outra parte da tira, então são, recapitulando ali, né? Uma tira fazendo um hook, né, com a base inteira, mais uma lateral, daí mais uma tira com as duas laterais gaveta, mais uma tira da nossa prateleira ali com a base do nosso armário. Aqui tem 3 laterais, é mais uma tira, então são uma, duas, três, 4 tiras de MDF, ok? A prateleira e rodapé, todas as bases de rodapé, a gente pode considerar mais uma tira de MDF, então já são 5 tiras, né? Aqui todo mundo sabe que dá 4 tiras na chapa, né? A profundidade do armário aqui, né? Dá 4 tiras, 4 a 5 tiras. Então a gente vira aqui, ó, dá pra gente ver, ó. Aqui vai uma, duas, três. Então a gente pode contar aqui, ó, contando com as laterais, fazendo a volta aqui um L, ó. Já dá uma tira. Daí mais um L aqui, duas, três. Posso considerar 3 tiras para esse móvel aqui. Aqui mais uma tira e meia. E aqui mais uma tira, praticamente. Então seriam 5 tiras aqui. Mais 3, 4, 5. 5 aqui, então são 8 tiras de MDF branco. Então vamos ver o que isso dá. Então são 8 tiras divididos por 3. A gente vai ter 2,6 chapas, né? Então pode considerar 3 chapas. Então aqui vai ser 3 chapas brancas, né? Para fazer esse móvel aqui. Esse e esse, 3 chapas. Para fazer o madeirado, como que eu conto? Por exemplo, olhando a chapa em pé e cortando a tira assim, porque o veio está na vertical. Por exemplo, aqui daria uma tira, né, na chapa de 1,80 e ela geralmente vai dar 4 tiras na altura, né, desses móveis aqui. Por exemplo, vamos dividir aqui a chapa 2,75 divididos por 4. Ó, dá 68,7. Então
geralmente se fizer nessa medida vai dar 4 tiras de altura. Então aqui já foi uma, ó, uma tira aqui, daí aqui já foi outra, e aqui, contando com essas duas laterais, e mais duas portas que digamos que foi mais uma tira, então já foi uma chapa. Aqui eu posso contar outra chapa para finalizar, né? Porque como ia faltar da outra chapa, então aqui uma já finaliza essas peças aqui, né? Que aqui dá tranquilo para fazer numa chapa, são poucas peças, né? Então são mais duas chapas de madeirado. Vamos abrir um bloco de notas aqui para a gente ir anotando. Então são 3 chapas brancas, né? 3 chapas brancas de 15 ou 18 milímetros, no caso aqui é 15 milímetros. Aqui eu contei 2 chapas de madeirado, né? Chapa madeirado. Agora a gente vai contar a chapa cinza. Aqui nós temos 2 tiras de chapa já, então já formou uma chapa. Praticamente, só falta mais uma tira. Daí se for contar essas portas aqui, ó. Se for olhar ela como uma tira, ela já vai dar mais uma, então aqui fechou. Uma chapa já. Com o restante que sobrar, que faltar, né, que vai precisar de mais uma, você já conta mais uma chapa. Então seria, por exemplo, aqui mais 2 chapas de grafite, né? 2 chapas grafite. Você vai contando meio que pelas tiras, né? Ó, por exemplo, aqui ó, se olhar a chapa de pé aqui vai dar uma tira. Contando essas 3 peças aqui mais o tamponamento do micro-ondas que já dá mais uma tira. Então você vai contando sempre assim, é dessa maneira que eu faço. A chapa de 6 milímetros é a mesma coisa, ó, se eu fosse usar o fundo, por exemplo, aqui, ó, ia ser uma tira aqui, mais uma aqui. Então já foram 2, falta só 4, né? Na altura da chapa, né? Daí aqui mais uma, aqui outra e aqui outra. Então provavelmente com as gavetas seriam, claro que vai sobrar, né? Mas seriam 2 chapas de 6 milímetros. Isso se a gente fosse colocar fundo nos balcões baixos, né? Mas geralmente não coloca. Mas é só um exemplo, né? Aqui, por exemplo, vai dar uma chapa só, fazendo talvez uma chapa e uma tira. Provavelmente vai 2 mesmo não usando os fundos aqui, né? Só que ele vai sobrar muita coisa, a chapa inteira praticamente. Vou dar um outro exemplo aqui de um guarda-roupa. Vamos mudar aqui de projeto. Então aqui a gente já teria o orçamento, né? É só olhar quantas corrediças vai e tal. A gente sabe mais ou menos o tamanho do ambiente, né? Por exemplo, aqui vai ter 3,78. A gente vai dividir por 3, né? Que são 3 portas. 3,78 dividido por 3. Então, ó, cada porta vai ter 1260. A gente já sabe que cada porta aqui vai comer uma chapa. Porque a chapa tem 1,80, né? 1,84. E não vai dar 2 portas para cada chapa. Então, você já sabe isso. Então, a gente já vai marcar ali. São 3 chapas já de primeira, né? Só para as portas, né? 3 chapas. Só que acontece, cada chapa vai sobrar uma tira de 60 centímetros mais ou menos. 63 por aí. Então já dá para aproveitar para fazer a lateral. Por exemplo, de uma chapa dá para fazer essa lateral aqui. Da outra, aqui não ia lateral, né? Porque ia acabamento. Então da outra chapa a gente faz todos esses apoio aqui superior de trilho e tal, e em grosso. Então já foi as 2 chapas completas. Dessa aqui sobrou mais uma tira, que vai dar para fazer um pedaço desse móvel aqui, e vai mais uma chapa para finalizar esse móvel aqui. Então seriam 3 chapas e mais uma, né? Então seriam 4 chapas de madeirado. Ok? Olhando esse guarda-roupa aqui, ó, vamos ocultar as portas. A gente já sabe mais ou menos como que vai ser a divisão por dentro, né?
Que você pode fazer o rabisco no lápis, aí você já vai saber quantas tiras vai. Como que eu faço aqui, ó? Eu conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui a gente vai contar também, ó, mais ou menos o tamanho de uma tira, ó. 8, 9, 10. Aqui vai dar esse aqui mais umas duas, três, já vai dar mais uma, então são 11. E daí aqui com mais alguns detalhes, 12. As gavetas pode contar mais duas tiras, porque tem as laterais aqui, né? Então são 13 tiras de MDF branco. Então vamos dividir para ver quanto que dá. Isso aqui. 13 divididos por 3. Então são 4,3 chapas. Então você pode considerar 5 chapas, né? 5 chapa branca, né? 5. Que mais? De fundo. De fundo vai 3 chapas aqui, né? Porque cada porta tem 1260 milímetros, então você sabe que aqui cada nicho vai dar uma chapa inteira. Vai sobrar, claro que vai. Mas daí você usa para as gavetas aqui, né? Ó, vai usar uma tira de uma para essa linha de gaveta, a tira da outra para essa linha. Aqui vai fundo também e aqui vai fundo também. Então as 3 chapas vai dar completa, não vai precisar de mais nenhuma. Então seriam mais 3 chapas de 6 milímetros. Daí você olha quantas corrediças tem, ó, por exemplo, 8 corrediças de 550 milímetros, ali mais 3 corrediças de 400 milímetros, aqui a gente tem, ó, 4, ali a gente tem 8 dobradiças. Daí você vai anotando todas as coisas e faz as contas mais ou menos como que você sabe o valor da chapa. Por exemplo, chapa branca a R$ 250. 250 vezes 5, 1250. Daí mais 4 chapas de madeirado. Madeirado, vamos colocar aqui 310. 310 vezes 4 mais 1250 mais R$ 200 de corrediça, mais 100 das corrediça menor. Daí você pode colocar mais uns R$ 40 de sapata niveladora, mais 180 de fita, mais tubo cabideiro, já pode colocar uns R$ 40. Que mais que vai aí? Dobradiça, a dobradiça a gente pode colocar a R$ 5 cada uma, então R$ 40 dobradiça. Cadê a calculadora aqui? Mais R$ 40 de dobradiça. Parafuso pode contar pelo menos uns R$ 100, R$ 150 de parafuso para um tamanho de roupeiro desse. Você vai precisar fazer em grosso, por exemplo, já pode contar aí uma lata de cola mais 30. A fita grossa é um pouquinho mais cara, então você já conta aí mais um pouco, por exemplo, R$ 100 de fita grossa. E por aí vai. Aqui eu tinha parado 3040 mais 150 mais 220, até que se chega, por exemplo, faltou os puxadores ali. Puxadores, você sabe o valor de cada barra, vai 6 barras aí, né? São 3 portas, então vai 2 em cada uma. Você já conta 6 barras, então com R$ 50 cada uma, vai R$ 300 de puxador, mais R$ 80 de tampinha, que seja. E você vai contando mais ou menos de cabeça, olhando, né, o que você vê no projeto que tem, até que se chega mais no mesmo valor aproximado do material. E o que eu faço no final, sempre para dar certo? Eu sempre jogo uma chapa a mais.
que daí aquela margem de erro do olhômetro, você não vai ter problema com isso. Você tem uma noção já de quantas tiras de MDF vai, fazendo as contas igual mostrei. No final você joga uma chapa a mais. Até hoje eu não, dificilmente eu errei a quantidade de chapas que ia, né? Jogando uma chapa a mais. Podia sobrar ali quase uma chapa inteira. Ou se faltasse era só um pedacinho que eu pegava de sobra. Mas nunca chegou a faltar uma chapa inteira, assim, né? Sempre sobrava. Ou se faltasse era pouca coisa, né? Só alguma coisa que eu poderia usar de sobra. Por exemplo, só para fazer um rodapé lá embaixo que não aparece, pegado de qualquer outra cor. Então aqui a gente joga mais uma chapa, né? A gente pode jogar o valor da chapa mais cara, que isso daí já cobre vários gastos. Então o valor de material desse roupeiro aqui, por exemplo, seria 4.130. Daí se faz lá, vezes, se o teu orçamento for vezes 3, né? Aqui geralmente eu cobro vezes 2,5. Então ficaria assim, ó, vezes 2,5, 10.325. Pode ser vezes 3 também, vamos colocar aqui. 4.130 vezes 3 ficaria 12.300. Então, geralmente é assim que eu faço meus orçamentos, né? E a hora que eu vou bater a conta ali, geralmente bate certo. Porque eu sempre dou uma olhada nos meus. Sempre dou uma olhada no papelzinho que eu já comprei de material para ter uma noção de valor. E jogo um valor a mais ali por caso tenha subido. Então sempre tem essas questões, né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Dessas dicas. É assim que eu geralmente faço no olhômetro, né? Eu conto por tiro de MDF, tanto em pé como deitado. E daí divido pelo número que dá na chapa, né? Porque geralmente são 3 tiras por chapa. Aí você já sabe o número de chapas, já sabe o material que vai ter ali, mais ou menos. E é só fazer a conta, beleza? Então seriam essas dicas. E até a próxima.